Olá pessoal, sou o professor Domingos. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática, porque comigo, neste período do mês de junho, esta é a primeira aula do primeiro ano, mas acredito que os professores que iniciaram o conteúdo, eles falaram que a gente vai trabalhar dois conteúdos neste período, agora do mês de junho, que é o capítulo 3, funções, que é a introdução ao conteúdo de funções, que a gente vai trabalhar na sequência função afim, que é a função do primeiro grau, depois função quadrática e por aí vai, é uma sequência de funções. Mas esse capítulo 3, ele é vamos dizer, a introdução do conteúdo aos outros conteúdos de funções. Então, tal que a gente trabalha uma série de funções, mas especificamente ele é uma introdução da sequência que a gente vai ter no nosso livro didático. Então, vocês podem até acompanhar na página 71, função polinomial, que é o que a gente vai trabalhar aqui nessa aula. E a gente vai trabalhar também a questão de funções definidas por mais de uma sentença, ou funções definidas por várias sentenças. A gente vai ver isso aqui. Mas, o que eu já queria dar? Porque no início aqui a gente já viu função, já viu a questão do gráfico da função. A gente vai trabalhar essa questão de função polinomial. É o tópico 4 do nosso livro didático. Vocês podem acompanhar, olha. Função polinomial na variável real x é toda função definida por... Aqui, olha. É uma função que eu defino nesse âmbito aqui, olha. Eu tenho função, né, no número n, porque esse n aqui pode ser qualquer número, dependendo do que a gente esteja pleiteando. Pode ser x, função g, função h, não interessa. É n números. Eu posso procurar. Então, onde eu tenho a n aqui, vezes x, com expoente n, e vejo que esse expoente, na sequência, vai sempre diminuindo para o número menor. Ou seja, o número maior, que é o que vai determinar o grau da função de grau 1, grau 2, ou grau 3, grau 4, não interessa. Ela sempre, o grau é o maior número. Ela vai aparecer aqui. Note que aqui os outros tudo é n menos 1. Olha. Se aqui fosse 2, aqui seria 2 menos 1. Então aqui seria 1. Vai ser sempre uma sequência do maior para o menor, até chegar no x que não aparece expoente. Porque nesse x aqui, é como se tivesse 1. Ele precisa aparecer? Não. Então, se não é necessário aparecer, acontece. Agora, esse número aqui, olha, esse a, ele aparece com n, n menos 1, mais uma sequência. Até quando ele chega no A0 aqui, ó. A1, A0. Ou seja, ele chega num determinado ponto que não é necessário aparecer mais o x, ó. Aparece só o número A. Então, esse n, ele tem que ser pertencente aos naturais. Por que isso acontece? Olha. Aqui n, porque esse expoente ele precisa ser positivo para todo x pertencente aos reais. Ou seja, esse x aqui, ele pode pertencer aos números reais. Ou seja, não interessa se é número positivo ou negativo, eu vou ter um valor para x, ele vai ter que pertencer aos números reais. Esse AN, olha, pode ver. Esse AN são os números reais chamados coeficientes da função. Então, esse A, que vai aparecer sempre, eu vou chamar de coeficientes. Coeficientes da função. Ou seja, é o número que antecede o x. Ou seja, sempre o x ele vem acompanhado de um número, que é esse a, representa por a, que ele é chamado coeficiente da função, ou seja, é aquele número que está ali ao lado do x. Pode ser 2x, 1 meio x, ou 1x, que vai aparecer só o x, pode ser 4, 5x, ou números fracionários, não vai interessar. Mas ele é sempre o coeficiente da função, ou seja, é aquele número que está ali junto do x. Agora, n, olha para aí. N é o grau do polinômio que expressa a função. Veja que esse n, ele pertence aos naturais, aqui, olha. Para todo n pertencente aos naturais,
e ele é diferente de zero. Porque se esse n for igual a zero, ele modifica a função. Então, nesse caso da função modular, esse n ele tem que ser diferente de zero, ele tem que ser natural e diferente de zero. Então, esse n eu vou chamar de grau do polinômio. Grau do polinômio. Ou seja, vai ver que, aliás, grau da função. O grau da função é determinado pelo grau do polinômio. E o grau do polinômio de uma só variável é dado pelo maior expoente da variável. Esse grau da função, ele é o mesmo o grau do polinômio. Olha. Ou seja, dependendo do valor aqui, eu vou ter o grau da função. Eu sei se é a função de grau 1, que é a função afim, se é função de grau 2, que é a função quadrática, e por aí vai. Então, esse grau da função é que diz qual é o grau. É que ele deixa bem claro. Ó. É determinado pelo grau do polinômio. E o grau do polinômio de uma só variável é dado pelo maior expoente da variável. Ou seja, ele é o maior expoente. Por isso que eu disse antes, no início, porque esse grau aqui vem sempre do maior para o menor. Olha, esse aqui é um número, o outro que aparece aqui já é menos do que ele. Vamos supor que aqui for grau 3, aqui já vai aparecer o 2, porque vai ser 3 menos 1 é 2, e por aí vai, até onde zerar. Então, o que a gente precisa entender logo de início é essa questão, olha, desta formação e saber o que significa. O A é o coeficiente da função, ou seja, é o número que aparece ali junto com o x, que aqui está, por isso que é chamado de coeficiente. N, esse N aqui vai ser o grau do polinômio, e esse grau do polinômio é quem vai estabelecer o grau da função, que é o maior expoente. Um exemplo. Vamos trabalhar bem aqui um exemplo. Vocês podem até passar para a página 72. Vou trabalhar um exemplo que tem. Eu tenho um exemplo aqui. Olha. Olha, f de x é igual a 1 meio x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 3 sobre 4. 3 quartos. Isso aqui vai me dizer o seguinte, olha. Ela é expressa por um... Vamos ver lá, olha. É um polinômio de qual grau? Você vai ver. Qual o maior expoente que aparece? Você vê, é o 3. Então, polinômio de grau 3. E ele quer dizer que ela é uma função podia até botar aqui, polinomial, bota não, bota só função. Uma função do terceiro grau. Por isso que diz, olha, o grau do polinômio é quem determina o grau da função. Se eu tenho um polinômio de grau 3, tá aqui, olha, que é o maior expoente, por isso tá aqui, ó, maior expoente. Os outros aqui, olha, são menores. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1. Mas o que vale, o que vai determinar é o maior expoente. Por isso aqui, olha, polinômio de grau 3, ou seja, o maior expoente. Uma função do terceiro grau, porque quem determina o grau da função é o valor do polinômio. Por isso que eu chamo de função polinomial do terceiro grau. E outros detalhes. A gente pode definir quem são os coeficientes da função. Olha, nós temos quantos coeficientes? Se aqui é 3,
Então eu vou ter eles, olha. Que nem aqui, olha. Se aqui é a n, lá eu tenho quem, olha? A3, que é quem? 1/2. Aqui, como eu tenho o grau 2, eu vou ter o coeficiente A2, que é igual a quanto? Menos 2. Veja que, olha, aqui é 1, então eu vou ter A1, que é quanto? Ok, valor menos 5. E vou ter também, aqui como não aparece expoente, ele vai ser A0, que é igual a 3 sobre 4. Então, isso quer dizer que eu já tenho, olha, pelo grau da função, eu vou ter A3, A2, A1 e A0. Ou seja, olha, esse que não aparece o x, ele é chamado o A0, porque não aparece a questão do valor do coeficiente da função. Então, o importante é saber, olha, quem é A3, que é o que está aqui, olha, junto com o grau 3 aqui, o coeficiente, que é quem aparece no lugar de A, é 1/2. Aqui, quando é x ao quadrado, eu vou ter A2. Veja quem aparece, menos 2. Quando eu tenho o x elevado a 1, eu vou ter o valor de A1, que é menos 5. E quando aparece sozinho, o coeficiente está sozinho, é A0. Nesse caso, que é 3/4. Então é importante eu saber essas questões. Então, entendido? Essa primeira parte. Saber identificar o que é a função polinomial, que ela vem neste formato. Saber quem é o coeficiente da função, que é quem está representado por A. Ou seja, esses aqui, os números que acompanham o x. E saber o grau do polinômio. O grau do polinômio vai definir o grau da função, se a função é do primeiro, segundo ou terceiro grau, dependendo do grau do polinômio. E a função que vai determinar o grau da função é aquele maior expoente. Então, eu vou dizer aqui que é um polinômio de grau 3. Logo, eu já posso saber que ela é a função do terceiro grau, porque é o grau do polinômio que vai definir o grau da função. E saber identificar quem é os valores de A, que são os coeficientes da função. Então, essa primeira parte é bom a gente ter a noção de como identificar cada uma dos componentes que fazem essa questão da função polinomial. Pois bem, vamos dar continuidade aqui com alguns exemplos da questão da função polinomial. Porque trabalhar elas mais um pouco, para a gente entender, essa parte tá? A gente entender como é que funciona a questão da função polinomial e o gráfico dela. Porque eu acho que vocês já devem ter visto nas outras aulas a questão da construção do gráfico de uma função. Então, a gente vai trabalhar a função, dar continuidade no que a gente viu na primeira parte e trabalhar a questão do gráfico dela. Então, eu trouxe aqui dois exemplos. Exemplo 1, uma função f de x, e o exemplo 2, uma função g de x. Então, mas o que é importante? A gente saber, independente desse termo aqui, se é f, g, h, não interessa. É a gente saber identificar os termos desta função, saber separar essa questão. Primeiramente, dando continuidade, vamos ver a questão do polinômio dessa função. Então, identificar ele logo, olha. Polinômio. Qual o polinômio dessa função? Ele é grau. Veja, se ele tem um x, é onde aparece o valor do polinômio, ou seja, o grau do polinômio. Aqui, como não aparece o expoente, eu já sei que quando não aparece, esse expoente é igual a 1.
Então, esse polinômio ele tem grau 1. Então, eu vou ter uma função polinomial de primeiro grau. Então, isso já é por definição. Porque o polinômio, o grau do polinômio é quem vai definir a questão do grau da função. Se eu tenho um polinômio de grau 1, então eu vou ter uma função polinomial do primeiro grau. Agora vamos identificar os coeficientes desta função. Os coeficientes do valor dessa função. Então, se é grau 1, que aqui não aparece, então o meu coeficiente maior é o A1. Então esse valor de A1, o coeficiente, ele vai ser quem? Se aqui é x sobre 4, aqui antes desse x aparece 1. Então é obrigatório ele aparecer? Não. Então eu vou saber que esse A1 é o quê? É 1 quarto. Entendeu? Aqui, ó. Se é x sobre 4, aqui aparece 1. Quer dizer, existe 1, que não é obrigatório aparecer. Aí eu vou aqui, ó. Eu sei que é 1 quarto. E esse outro que está separado sem a companhia do x, ele vai ser o quem? O A0. Então esse A0, nesse caso aqui, ele é igual a quanto? Esse valor aqui. Valor 1. Então, eu já encontrei, olha. Sei quem é o polinômio, sei qual é a função, a definição da função, e sei quem é A1, que é 1 quarto, e A0, que é igual a 1. Agora, para começar a construir o gráfico, eu sei de alguns detalhes já. Olha, esse aqui, o valor de A0, isso que aparece aqui separado, sem ter a incógnita x, eu já sei que aqui nesse gráfico aqui, esse valor é o valor que corta, é onde o gráfico da função corta o eixo y. Então, olha, se é onde ele corta o eixo y, eu sei que, olha, aqui é que eu não coloquei aqui, mas aqui, olha, todos aqui valeu 1, 2, 3, esse aqui é 0, então aqui vale 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também vai ser a mesma coisa. Para cá vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E aqui também, olha, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Eu não vou colocar para não ser muita informação. Às vezes pede, a gente sabe. Coloca muita informação e fica ruim da gente entender. O que acontece? Se é no 1, veja, o valor do A0 me diz onde o gráfico vai cortar o eixo Y. Então aqui, olha, 1. Então onde é que o eixo Y é igual a 1? Aqui, olha. Justamente nesse ponto. Então eu já marco ele aqui, olha. Eu sei que o gráfico da função vai passar exatamente nesse ponto, porque ele está me dizendo aqui, olha. Agora eu preciso saber onde esse gráfico ele corta o eixo X. Aí vem o detalhe. Eu preciso descobrir onde esse gráfico corta o eixo X para eu poder desenvolver o gráfico correto. Como que eu vou saber? Eu tenho que encontrar o zero da função. Como que eu encontro o zero da função? É quando eu igualo essa função ao número zero. Quando eu igualo a zero, aí eu vou encontrar o zero da função. E esse zero da função é justamente o ponto em que o gráfico corta o eixo X. Então vamos lá? Então pega esse valor, aqui olha, x sobre 4, a função, mais 1, e iguala a zero, para eu encontrar o zero da função. O termo que tem x fica no primeiro membro, então eu vou ter x sobre 4 igual a, esse que está sozinho vai para o outro lado da igualdade, para o segundo membro. Como ele aqui é mais 1, quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele vira menos 1, ou seja, troca de sinal. Aí eu tenho x sobre 4 igual a menos 1. Agora eu quero isolar só o x do primeiro membro. O que eu vou fazer?
x é igual a menos 1. Aí veja, esse 4 que está dividindo aqui, quando ele vai para o outro lado da igualdade, ele tem que ir multiplicando. Aqui, ó, aqui ele está dividindo. Quando ele vai para o outro lado da igualdade, quando ele vai para o segundo membro, ele troca o sinal dele. Então, se ele está dividindo aqui, quando ele passa para lá, ele passa multiplicando. Então, vezes 4. Ou seja, ele vai multiplicar o menos 1. Então, esse x, ele é igual a menos 1 vezes 4, menos com mais vai dar menos, e 1 vezes 4, 4. Então, encontrei o zero da função. Quando disser assim, encontrar o zero da função, é você pegar esta função e igualar a zero, para você encontrar o valor do x. Se eu encontrei x igual a menos 4, eu vou procurar aqui, olha. Então, o eixo x, olha. Aqui do zero para a direita são números positivos e do zero para a esquerda são números negativos. Então, eu vou botar. Então, aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, eu sei que esse eixo vai passar justamente aqui, olha. Então, já sei o quê? Que esse gráfico da função passa pelo ponto menos 4 no eixo x e pelo ponto 1 no eixo y. Então, é só eu fazer esse aqui. Isso aqui é reto. E para cá também passa reto. Aqui ficou meio. Então, qual o gráfico dessa função? É exatamente isso. Ó. Essa reta que passa aqui e aqui. Ou seja, quando eu vou construir o gráfico, eu preciso saber onde passa pelo eixo x e onde passa pelo eixo y. Onde passa pelo eixo y, a função já me diz que é esse termo aqui, ó, o termo A0. Ou seja, esse termo que está separado aqui sem a companhia do x. Então, já sei. O que eu preciso descobrir é onde ele passa pelo eixo x. O que eu vou fazer? Encontrar o zero da função. Eu pego esta função, igualo a zero e vou encontrar o valor de x. O valor de x que eu encontrar é o exato ponto que passa aqui pelo eixo x. Pronto. É tão complicado? Não. Não é tão fácil, mas também não é tão complicado. Então, beleza? Essa aqui, tudo ok. Agora tem um outro exemplo aqui, olha. O exemplo 2, uma função g de x igual a x. Assim um pouco meio complicado, né? Estranho. Vamos fazer o seguinte. Primeiramente, ver quem é o polinômio. Então, esse polinômio, veja, aqui olha, parece só o x, mas esse x, com certeza, ele tem aqui um expoentezinho 1, que não é necessário aparecer. Então, eu posso dizer que ele é um polinômio de grau 1. Sabendo disso, eu vou ter uma função polinomial. E esta função, já que o polinômio é grau 1, ela vai ser do primeiro grau. Se fosse grau 2, ela seria do segundo grau. Se fosse grau 3, seria do terceiro grau e assim vai. Agora eu preciso encontrar quem é A1, já que o grau é 1, eu vou ter A1. Quem é o meu A1? Que é o expoente. O expoente não, o valor do... É o coeficiente da função. Quem é o meu coeficiente A1? Veja, aqui aparece somente o x. Mas eu já sei que antes desse x tem o número 1, que não é obrigatório de aparecer. Então, o coeficiente da função A1 ele é igual a 1. E o coeficiente A0, ele não aparece. Quando ele não aparece, eu vou saber, aprenda isso, quando ele não aparece, eu vou saber que esse A0 ele é igual a
0. Viu? Toda vez que não aparecer aqui o número depois do x, que ele não aparecer, se ele não vier acompanhado sozinho, então eu vou subentender que esse meu coeficiente é a 0, ele é igual a 0. Se ele é igual a 0, então é por isso que ele não apareceu. Pronto, feito isso, agora eu vou só montar o gráfico. Veja, se meu coeficiente é a 0 é igual a 0, então aqui no eixo y ele vai passar bem aqui, ó, no ponto 0. Entendido? Aí, o x, se eu disser, se eu igualar, eu preciso encontrar o zero da função. Então eu vou ter que saber isso aqui, olha, encontrar o zero da função. Então já encontro direto, olha, x igual a 0. Então se x é igual a 0, aqui em relação ao eixo x também vai cortar no ponto 0. Feito isso, eu sei que esse gráfico ele vai passar justamente aqui, olha, no 0. Então o gráfico da função que eu tenho neste caso é esse aqui, olha. Tanto no eixo y ele passa no 0, porque a 0 é igual a 0, quanto no eixo x ele também passa no 0, porque quando eu igualo o x igual a 0, eu vou ter x igual a 0. Pronto, já é direto. Então, o gráfico que eu tenho da função é esse aqui. Então, essa aqui é a nossa primeira parte, falando de função polinomial. Então, é basicamente isso. Agora nós vamos dar continuidade falando nessa questão aqui, quando a função é definida por mais de uma sentença. Agora, dando sequência aqui no nosso conteúdo, vamos trabalhar com esse outro formato aqui, funções definidas por mais de uma sentença. Você pode encontrar também algum livro que fale em funções definidas por várias sentenças, que é a mesma coisa, definidas por mais de uma sentença, ou funções definidas por várias sentenças, quer dizer a mesma situação. Vocês podem até acompanhar no nosso livro, página 72. Página 72, ela traz uma tabela aí que é interessante a gente saber, a entender. Olha. Porque o que são essas funções definidas por mais de uma sentença, ou definidas por várias sentenças? São aquelas funções onde há mais de uma lei de formação, de acordo com o intervalo definido por x. Ou seja, não é uma função que ela é definida apenas por uma única lei de formação, como a gente já está acostumado. Mas ela vai ser uma função definida por mais de uma lei de formação. Pode ser 2, 3, 4. Aí até quando eu trouxe a questão do livro didático, é porque ele traz aí a questão da tabela do imposto de renda. Ou seja, de acordo com a faixa salarial, o que é de imposto que é cobrado e o que é descontado lá. Ó. Que ele traz uma tabela onde tem a renda do cálculo mensal, que é o salário, que vai de um valor a tanto, a alíquota, ou seja, a porcentagem que é descontado em cima daquele valor, menos a parcela a deduzir imposto em reais, ou seja, menos uma parcela que ela varia de acordo com o tamanho do salário. Ou seja, como ela é dividida aí entre salários que vai de até um limite de 2 salários mínimos, ou seja, tem quem ganha até 2 salários mínimos por mês, ele é isento, ele não paga. E quem ganha acima de 2 salários mínimos, aí tem lá a alíquota, que é o percentual que é descontado, menos um determinado valor, que é definido por tabela. E cada um desses intervalos de salário, ele vai definir uma lei de formação. Ou seja, quem ganha de 2 salários até 4 salários, até 3 salários, até 4. Até 3, dependendo, quem ganha entre 2 e 3 salários é uma lei de formação. Quem ganha de 3 acima já é outra lei de formação. E vai tendo os limites. E cada uma são números diferentes. Ou seja, vai ser uma mesma função, só que com o quê? Com mais uma lei de formação. Ou seja, os intervalos, essa lei de formação, são definidos de acordo com valores de intervalos. Por isso que eu tenho aqui, olha, um exemplo aqui, olha.
eu tenho uma função x, onde ela tem 3 leis de formação. Olha. Essa função x ela é igual a menos x mais 1, se esse x for menor que menos 2. Ou seja, se eu tenho um valor de x menor que menos 2, ou seja, menos 3, menos 4, menos 5, eu vou ter isso aqui, olha, menos x mais 1. Agora, eu vou ter essa função igual a x ao quadrado menos 1, se esse meu x ele for igual ou maior que menos 2, e esse mesmo x ele for menor que o número 2, ou seja, ele está entre 2 e menos 2. Quando está entre 2 e menos 2, eu tenho x ao quadrado menos 1. E ele diz que ele é 5, constante, se esse x for maior, for igual ou maior que 2. Ou seja, de 2 para frente, ele vai ser constante, igual a 5. Como que a gente faz o gráfico de uma função dessa? Eu preparei já aqui para a gente trabalhar os gráficos. Importante lembrar o que? Esse gráfico ele vai ser definido da seguinte forma. Cada um desses intervalos, cada uma dessa lei de formação, vai ser no mesmo gráfico, mas vão ser retas diferentes. Vocês vão ver, vão formar aqui, como isso aqui vai ser uma reta, essa aqui vai ser uma outra reta diferente, uma reta ou uma concavidade. Isso aqui também vai ser diferente, ou seja, vão estar dentro do mesmo gráfico, porque é uma mesma função, só que são espaços diferentes. Aqui, olha. O primeiro, olha. Se eu tenho... Aqui, olha. Um detalhe que é bom a gente sempre estar sabendo, olha. Quando eu tenho, olha, x menor que menos 2, ou seja, menor que menos 2. Quando eu tenho esse menor aqui, olha, sem ter igual, eu vou usar, quando eu chegar bem aqui no menos 2, a bolinha aberta. Ou seja, olha, quando eu tiver, botar bem aqui, maior que ou menor que, eu vou ter a bolinha aberta. Ou seja, ele vai chegar até aquele limite só com a bolinha aberta. Porque ali ele não é exatamente igual àquilo. Ele chega até aquele ponto, mas não é igual. Então eu uso bolinha aberta. Agora, quando eu tenho isso aqui, maior, igual ou maior que, e tenho isso aqui, mas com a igualdade, olha, eu vou usar no gráfico essa bolinha fechada, porque ele diz que é igual, ou seja, ele chega exatamente àquele ponto. Quer ver? Vamos fazer aqui, olha. Primeira parte, vamos logo trabalhar com essa aqui, olha. Menos x mais 1, se esse x é o que? Menor que menos 2. Veja, pode ser qualquer valor. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Vamos trabalhar um valor com menos 5. Vamos dizer que esse x é igual a menos 5, olha. Então eu vou calcular bem aqui. F de menos 5. Esse F de menos 5 vai ser... Então onde for x eu vou substituir por menos 5. Então olha, menos da fórmula, que já está aqui, olha, menos. Aí eu vou usar o menos 5 mais 1. Então aqui eu vou ter, ó, menos com menos mais 5 mais 1. E 5 mais 1 é igual a 6. Ou seja, quando eu uso menos 5, aqui olha, menos 5, acho que isso aqui vocês já compreenderam, mas vai ocupar aqui, mas não vai ocupar muito espaço não. Ou seja, ó, menos 5 valor de x. Depois eu encontrei em y, encontrei aqui o 6, olha. Agora vamos usar menos 3.
que é que eu posso usar? Olha, qualquer um aqui, a partir do menos 2, eu posso usar, olha. Porque aqui, olha, ele é x menor que menos 2, ou seja, daqui do menos 2 para cá, eu posso usar qualquer um. Vamos usar aqui o menos 3. Então, esse f de menos 3 é igual a quanto? Menos da forma aqui. Ó, veja, menos 3 mais 1. Então que eu vou ter menos com menos, mais 3 mais 1, que é igual a 4. Ou seja, olha, quem vai 12 aí? X igual a menos 3. Eu vou procurar aqui. Encontrei aqui no y, 4. Agora eu vejo, olha, menos 2. Só que, olha, maior que não tem igualdade. Eu vou usar a bola fechada. E quando ele é menos 2 é igual a quanto? Eu preciso fazer. Só substituir, olha. É como se fosse menos 2 mais 1. Então é igual a 3, olha. Menos, no lugar do x eu uso menos 2. Então vai se tornar mais 2. Mais 1 igual a 3. Então, eu já sei que é o quê? Só que é bolinha aberta. Então, o gráfico da minha função, neste caso aqui, é esse aqui, olha. Bolinha aberta, ele vem aqui, olha. Ele vai para cá, olha. Dependendo, ele vai aumentar. Então, eu já tenho essa parte aqui, olha. Só que aqui, bolinha aberta. Agora, se eu tenho a seguinte situação. Eu encontrei o primeiro. Agora eu tenho x ao quadrado menos 1. Se esse x, ele está entre menos 2 e 2. Ou seja, se ele está aqui, olha, entre esse menos 2 e esse 2. Se ele está nesse intervalo, eu vou usar essa lei de formação aqui, olha. Então, quem é? Eu vou usar cada um. Então, qual é a lei de formação aqui? Ó, x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1. Se ele está aqui, olha, entre menos 2 e 2. Porque está aqui, olha. Agora vamos fazer bem aqui, olha. Como se esse x seja igual a menos 2. Então, menos 2 ao quadrado vai dar... Só ver, menos 2 ao quadrado menos 1. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 menos 1 é igual a 3. Ou seja, bem aqui, quando ele é menos 2, ele vai ser igual a 3. Ou seja, coincide justamente com esse aqui, olha. Então, esse mesmo local. Só que o que ele usa aqui, olha? Ele tem igualdade. Então, esse aqui vai ser um intervalo fechado. Vai até mudar aqui, mas esse aqui vai ser um intervalo fechado, olha. Porque é bolinha fechada. Agora, substitui por menos 1. Menos 1 ao quadrado vai ser menos 1. Não, vai ser 1. Menos 1 ao quadrado vai ser... Só fazer bem aqui para não misturar. Menos 1 ao quadrado. Menos 1. Menos 1 ao quadrado é o quê? É 1 positivo. Menos 1 igual a 0. Ou seja, quando eu tenho esse menos 1, eu tenho x igual a 0. Eu tenho y igual a 0. Se eu tenho y igual a 0, o ponto vai continuar aqui, olha. Menos 1, o y igual a 0 fica aqui mesmo. Agora, quando eu tenho esse x igual a 0, eu vou ter 0 ao quadrado é 0, menos 1 vai dar menos 1. Então, vai ser aqui. Agora, quando eu tenho o x igual a 1, que aqui, olha, vai ser 1 ao quadrado, essa mesma aqui, olha,
1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado é 1, menos 1 vai dar 0. Então é justamente aqui. E quando eu tenho x igual a 2, aqui olha, vai ser 2 ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado é 4. Então ele vai ser justamente nesse mesmo local aqui, olha, do outro lado. Só que veja o seguinte, como eu tenho o termo sem igualdade, vai ser bolinha aberta. Então quem é o gráfico? Essa aqui é uma concavidade, uma parábola com concavidade voltada para cima. Onde esse lado aqui é bolinha fechada, justamente porque tem igualdade, porque ele crava justamente nesse ponto. E esse aqui é bolinha aberta, porque ele não é igual a 2. Ele está ali no limite de 2, mas não é igual a 2. E eu tenho a outra, olha, ele é 5 se x for maior que 2. Ou seja, tu vê que o 5 diz que ele é igual a 5 se ele for a partir do 2 aqui, olha. Se ele for 3, vai ser 5 também. Ou seja, eu vou ter que vai ser constante, sempre igual a 5. Independente de qual seja o valor de x aqui, isso aqui vai ser sempre igual a 5. Ou seja, para esse primeiro intervalo aqui, essa primeira lei de formação, eu tenho esse gráfico em vermelho. Para esta segunda lei de formação, eu tenho esse gráfico, que é uma parábola com concavidade voltada para cima. E para essa última aqui, eu tenho essa reta, veja, a partir do 5. A partir do 2 aqui, olha, a partir do 2, ela é uma reta constante. Então, é quando eu tenho essa questão da concavidade de funções definidas por mais de uma sentença. Então, é isso que eu queria passar nesta aula. Próxima aula é a professora Erlen, que continua com a parte de função inversa. Espero que vocês tenham entendido essa parte, tanto da função polinomial, como essa questão de funções definidas por mais de uma sentença. E até a próxima aula a gente se encontra.